Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém? Grande é o nosso Deus. Por isso estamos aqui, né? É pela grandeza e misericórdia de Deus que estamos aqui. Não porque somos melhores, como o irmão já disse aqui. É porque realmente a misericórdia de Deus, ela é grande na nossa vida. Porque se formos dar ouvidos àquilo que a nossa carne deseja, nós também estaríamos afastados daqui nesse momento, né? Estaríamos afastados da presença de Deus. Mas aprove a Deus nos escolher, nos chamar, nos capacitar e nos trazer aqui, nesta semana que tivemos abençoada, de oração, dando encerramento hoje para a glória de Deus, amém? Vamos meditar um pouco no livro de Daniel, no capítulo 3 de Daniel. A partir do verso 16. Aleluia, Jesus. Ela é uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessário fazê-lo para que nós entendamos. Amém? Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, os seus mantos, com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou-lhe e disse: Eu, porém, vejo, aleluia, 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, glória a Deus, sem nenhum dano. Eita Jesus! E o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus, dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Aleluia! Glória a Deus. A princípio, quando leio, eu já vejo o quanto é errôneo aquelas palavras que muitos usam, pregações que muitos usam, dizendo que o crente não nasceu para sofrer, né? Que não aceita sofrer porque Deus chamou o crente para ser vitorioso.
Somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus, nós sabemos, mas que não estamos livres de sofrimento nesta terra. Temos prova disso em toda a Bíblia, né? Nós vemos aqui, nós sabemos bem, conhecemos bem este caso. Se trata ali daqueles 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia junto com Daniel. Esses 4 jovens, quando chegaram ali na Babilônia, colocaram um propósito no seu coração de não se contaminar, não se deixar contaminar ali, né? Então eles colocaram o propósito de ser fiel, permanecer fiel ao Deus que eles criam, ao Deus que eles serviam. E por isso esses 3 jovens, mesmo em uma posição de destaque, eles estavam ali a serviço do rei, numa posição elevada, porque após Daniel ter ali conseguido, né, o rei teve um sonho, né, e ninguém pôde decifrá-lo, só Daniel, que Deus permitiu a Daniel, e Daniel decifrou, e após isso, Nabucodonosor colocou eles 4 ali numa posição de destaque. Mas mesmo assim, esses 3 jovens eram escravos daquele rei, né, eles estavam ali como escravos. Só que na hora que aquele rei fez ali uma estátua, né, de 30 metros de altura, com 3 de largura, para ser adorada por todos ali quando fossem ordenados, aqueles 3 jovens que tinham colocado propósito no seu coração de não se prostrar a outros deuses, de não se curvar, de não se contaminar, eles permaneceram fiéis a Deus. Todos se prostraram, todos adoraram a imagem de ouro, mas aqueles 3 jovens permaneceram de pé, porque eles diziam: nós só nos prostraremos diante do nosso Deus. Aleluia. E eu fico pensando, muitas vezes, somos perseguidos porque escolhemos fazer a coisa certa, né? Esses jovens, eles fizeram a coisa certa, por isso foram jogados na fornalha de fogo ardente. José, lá no Egito, ele fez a coisa certa. Ele também escolheu ser fiel a Deus, quando não atendeu ali, né, aos desejos, aos caprichos daquela mulher de Potifar. Ele foi lançado injustamente numa prisão, né? E tem muitos outros. Teve Jó. Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó, porque Jó era fiel. Mesmo assim, esse povo passaram por grandes lutas, grandes tribulações, mas não abriram mão de ser fiéis a Deus. E esses 3 jovens foram ousados. O rei chegou ali, irado, e disse: é verdade que vocês não se prostram à imagem que eu ergui? E disse, né, eu vou dar mais uma oportunidade. Quando vocês ouvirem de novo, vocês se prostrarão e adorarão. E que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. E eles foram ousados. Eles disseram: olha, rei, nós não vamos nos prostrar. Aleluia. Glória a Deus. Porque aqueles 3 jovens disseram: se o nosso Deus quiser, Ele pode sim nos livrar. Mas se Ele não fizer assim, fica sabendo, nós não nos prostraremos. Aleluia. Então foram lançados na fornalha, atados, foram amarrados e jogados na fornalha 7 vezes mais acesa, aquecida. Diz aqui a palavra que estava tão quente, que quando aqueles homens chegaram perto para lançá-los na fornalha, nas chamas, no fogo, eles foram queimados, eles morreram queimados, de tão quente que estava aquilo ali. E aqueles homens, aqueles jovens foram lançados dentro, amarrados. Eita Deus grande, aleluia. Porque quando eles caíram, oh glória, quando eles caíram ali naquele fogo, que quando estavam ali esperando o rei e uma plateia esperando ver aqueles jovens morrerem queimados, o rei olhou e disse: nós não jogamos 3 ali?
Eu estou vendo 4 estão passeando no meio do fogo. Eita Jesus! Estão desamarrados. Nós jogamos 3 atados e eles estão soltos, caminhando no meio do fogo. Aleluia! Quando nós escolhemos servir a Deus e ser fiel ao Senhor, nós podemos até ser jogados na fornalha. Se prepare para perseguição, para lutas. Mas o 4º homem entra conosco na fornalha. Glória a Deus. Jesus não nos deixa ser queimados. A palavra diz, quando nós continuamos a leitura, que quando aqueles homens saíram, nem cheiro de fumaça tinha nas suas vestes. Glória a Deus. Um fio sequer dos seus cabelos foram queimados. Pense esse Deus que nós servimos. Então não vale a pena se contaminar. Eu ouvindo aqui o irmão Edmilson dizer, quantos não estão? Nós temos que ter cuidado, igreja, porque os banquetes a cada dia vai ser maiores para ser oferecido ao povo de Deus. Cada dia virão propostas melhores, aparentemente, para tirar o povo de Deus do foco, da presença. Aleluia. Mas nós temos que viver vigilantes e sabendo ao Deus que nós servimos. Sabendo que é Ele que nos livra da fornalha. Mesmo que eu diga, não, eu não quero, mas vai enfrentar a fornalha, vai enfrentar a cova, mas Deus vai comigo. Deus não deixa que nada me aconteça. Deus permite a fornalha, mas não me deixa morrer queimado. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é grande. Esse Deus, Ele é maravilhoso na vida daquele que o serve com fidelidade. Aquele que prefere morrer. E virão dias difíceis na vida do cristão, viu? Nós temos que ir já nos preparando, porque virão. Esses dias eu estava vendo perseguições ali em Minas Gerais. Igrejas sendo fechadas. Perseguição, o povo escrevendo nos muros, pedindo morte aos cristãos. Ali, bem pertinho, aqui no Brasil. Vão vir dias difíceis. Mas aquele que for fiel até a morte, esse receberá a coroa da vida. Sabe por quê? Nós temos que ter a convicção de que o nosso lugar não é aqui. Nós temos que ter a convicção de que logo partiremos daqui. Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, só Deus sabe. Então não vale a pena trocar a presença de Deus por banquetes. Por nada que esse mundo venha a oferecer. Temos que nos permanecer fiéis ao nosso Deus, ao Deus que livra o seu povo da fornalha. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, porque esses jovens, eles levaram a sério aquela passagem que tem em Êxodo 20, né? Onde diz, não fareis para vós imagens de escultura, não adorareis. Então ele sabia que o Deus dele era o Deus vivo, o Deus do céu, o Deus que estava ao lado deles. Eles tinham a certeza de que se Deus quisesse, ia livrá-los daquela fornalha. Aleluia. Mas mesmo assim, mas se Ele não quiser, nós vamos morrer, rei, porque nós não vamos adorar a estátua que tu fizeste. Estes foram fiéis até a morte, né? Mas Deus livrou da morte. Deus enviou ali o 4º homem. Jesus estava ali com eles naquela fornalha, para livrá-los da fornalha de fogo ardente. Aleluia. Muitas vezes eu estou trabalhando lá nos meus artesanatos e eu uso a cola quente. Aí de vez em quando pinga aqui um pingo no meu dedo e faz aquela bolha, passa o dia doendo. Aí eu me lembro dessa passagem, eu digo, imagine ser jogado, corpo
todo ali, amarrado dentro de uma fornalha, né? Glória a Deus, porque Deus não deixou nenhum fio de cabelo daqueles homens serem queimados. Aleluia. Como Ele também fez com Daniel naquela cova de leões. Porque Daniel também escolheu ser fiel a Deus. Daniel também foi jogado numa cova sem ter culpa nenhuma. Procuraram de todas as formas, até que tiveram que criar algo para acusar Daniel. Mas mesmo assim Daniel foi para a cova. E lá também Deus agiu. Lá também Deus fechou a boca dos leões famintos. E Daniel pôde até dormir em meio aos leões famintos. Glória a Deus. Então seja fiel a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel com as nossas vidas. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Amém? Então que o nosso Deus nos ajude. Porque de nós mesmos nós não temos condições de ser fiel. Somos muito falhos, por qualquer coisa queremos desistir, entregar os pontos. Mas nós clamamos ao Deus que esteve lá, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Até os nomes desses moços mudaram, mas não mudaram quem eles eram. Mudaram apenas os seus nomes, né? Mas sua essência, o seu caráter, ninguém pôde mudar. Eles eram servos do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Isso ninguém mudou. Glória a Deus. Por isso que Deus esteve ao lado daqueles 3 jovens. Porque eles foram fiéis a Deus. Porque eles preferiram ir para a fornalha do que se dobrar à estátua. Do que se dobrar a deuses criados que não poderiam fazer nada pela vida de nenhum deles. Aleluia. Então glorificado seja o nome do nosso Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. É tão grandioso quando nós começamos a pensar, começamos a ler e começamos a ver aqui o que Deus fez, a coragem daqueles homens. Aí nós começamos a ver assim, esse é o Deus que eu sirvo. Não é lindo? Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que esteve lá com eles, lá na fornalha, que livrou. É o Deus que está comigo hoje. Aleluia. Como é tremendo. Como é maravilhoso o nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena ser fiel a esse Deus. Porque é Ele que nos livra da fornalha. Aleluia. Em Isaías 43 ele diz, né? Que ainda que passarem pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Nenhuma chama arderá em ti. Aleluia. Glória a Deus, porque esse Deus está presente na vida do crente que escolhe ser fiel a Ele. Amém? Eu queria ler apenas a aplicação. Tem como? Diz assim: ser fiel a Deus não é nada fácil. Existirá perseguições, aflições, muitas vezes até fornalhas. Porém, há um diferencial. É que quando optamos por fazer a coisa certa, o próprio Deus entra conosco na fornalha. Escolha fazer o certo e você nunca estará sozinho. Glória a Deus. Escolha fazer a coisa certa. Vai ter perseguições. Vai ter acusações, mas você não vai estar sozinho. O Deus Todo-Poderoso vai estar ali te defendendo, aleluia. Vamos cantar o nosso Deus, porque vale a pena ser fiel a esse Deus que cuida, esse Deus que trabalha pelo bem daqueles que o amam. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.